Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, estão chegando. Muito bem. Bom estar com vocês. Com muita alegria, né, que atendemos o convite feito pelos companheiros do CEJAP, Jardim da Penha. E realmente a gente se sente muito honrado em ser convidado para esse momento. Até porque é um momento que a gente vive de confinamento, né, onde estamos dentro de casa, por força de circunstâncias, é claro, mas é muito importante que a gente preserve a vida nesse momento, cuidemos da nossa saúde, estejamos todos assim, todos nós conscientes de que esse momento é importante para todos nós, até porque cada um de nós precisa preservar a vida, como eu falei, nesse momento de pandemia, mas enfim, a gente segue confiante, acreditando que o Mestre Jesus está no leme e que tudo aquilo que acontece no universo é por conta por direção do Mestre Jesus que está no comando do planeta. E se passamos por esses momentos é porque ainda precisamos dele para que a gente possa fazer essa mudança íntima que nós vamos falar hoje, nessa oportunidade. Então eu agradeço desde já a presença de todos. E como sempre fazemos, numa atividade espírita, nós vamos seguir um roteiro normal, natural, de como a gente sempre tem feito nas casas espíritas. E então a gente destaca agora. Nós vamos fazer uma leitura preparatória do livro Vigiai e Orai. E a seguir iniciaremos com a nossa prece e logo após então entraremos no tema propriamente dito, que vamos falar sobre uma mensagem de Paulo, cujo título da palestra é O Capacete da Esperança. Essa palestra ela está baseada no livro Fonte Viva, na lição 94. Então a gente, sem mais delongas, né? Vamos iniciar então pela leitura preparatória com o livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. O título é Tudo Passa. Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma e do corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. Sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante. Meus amigos, então, agora, nesse momento, vamos pedir a todos que, nessa leitura preparatória, que a gente mentalize na força do bem e que nós possamos fazer essa prece para iniciar os trabalhos. Digamos assim, nesta tarde e noite, pedimos a Deus a proteção e a Jesus, esse amigo incansável, esse amigo abnegado, governador do planeta Terra, que possa iluminar consciências, atingindo com a sua luz a mente de todas as criaturas de todo o planeta, para que possamos ser amparados sempre, em especial neste momento de crise e de dor, onde muitos sofrem. Dá-nos sabedoria, Senhor, a fé, a coragem
Dá-nos resignação para superarmos os desafios e vencermos esta crise e vencermos os nossos próprios desafios a nós mesmos. Derrama sobre nossas cabeças energias de amor e de luz balsâmica, edificantes, renovadoras e revigorantes. Senhor, entra na minha casa, faz dela a sua morada. Nos proteja e nos ampare sempre, trazendo a tua paz, que é muito importante, e que nós sejamos capazes de compreender os teus sinais, superando as nossas imperfeições e aprendendo de uma vez por todas a caminhar de forma segura pela estrada do Evangelho, guiados por ti em direção ao bem, que possamos assim entregar os nossos corações ao mais alto, pensando e agindo como verdadeiros cristãos na busca do bem. Que assim seja. Que o Senhor nos acompanhe, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Bom, meus irmãos, a gente preparou esse tema com muito carinho, porque a gente vai viajar no tempo, aos tempos do Evangelho primitivo, do cristianismo primitivo, aos tempos de Paulo, desse irmão que na época chamava Saulo de Tarso, e nós vamos vivenciar aqui, nesse momento, um capítulo, uma pequena parte do capítulo desse irmão, que trouxe para nós a esperança, que trouxe para nós uma capacidade de entendimento do Evangelho que a gente ainda não tinha. Nós, cristãos, hoje temos o Evangelho de Jesus, no Evangelho de Jesus a segurança para que nós possamos entender cada vez mais as palavras de Jesus. Entretanto, ainda falta muito para que nós possamos ter esse entendimento. E eu vou contar para vocês um trecho, como eu vinha falando, dessa passagem de Paulo que é belíssima. E ela está representada no romance de Emmanuel, chamado Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, que foi escrito psicografado, melhor dizendo, em 1942, e conta a história, a verdadeira história do cristianismo redivivo. Ele se passa em algumas cidades, como Corinto, Jerusalém e Damasco, nos anos de 34 depois de Cristo e vai durar até 54 depois de Cristo. Esse é o período do romance, da história que vamos contar um pedaço, sintetizado uma parte desse romance para que a gente entre no clima e perceba a grandeza e a dimensão das palavras de Paulo. Cada um de nós precisa refletir, e é isso que eu convido a vocês. O romance começa na cidade de Corinto e fala de uma família, a família de Joquebede, que tinha 2 filhos, Gesiel e Abigail. Então eles viviam numa comunidade nessa cidade e viviam dos seus afazeres de uma forma, cuidavam das plantações, da sua subsistência, né? E comercializavam seus produtos e viviam normalmente. Entretanto, o clima na cidade era muito tenso, porque Roma tinha mandado para lá um grupamento especial para combater uma rebelião de escravos naquela época, na cidade de Corinto. Então o clima era muito tenso. E então o romance se inicia assim, Joquebede vai caminhando em direção à cidade para fazer umas compras, quando se depara com um grupamento pequeno de romanos, soldados romanos. E a crueldade era muito intensa em relação aos judeus. E o que acontece nessa hora? Joquebede, com medo, abaixa a cabeça e passa por eles, dizendo: não vou falar nada com eles, para não incitar nenhum problema.
Entretanto, os soldados dizem: como ousa passar por nós sem falar, sem nos cumprimentar? Onde vai, judeu? E ele se assusta, e aí eles acabam por surrar o senhor Joquebede, e ele apanha muito, fica machucado, mas caminha em direção ao mercado, faz as suas compras, o seu destino. E ao retornar, a estrada vazia, ele vislumbra ao longe um novo grupamento de romanos. Então o que ele pensa? Agora eu vou fazer diferente, vou cumprimentá-los, vou mostrar que eles são importantes, para que eles possam me dar valor. E assim ele faz. Quando encontra com soldados mais próximos dele, ele cumprimenta: salve a guarda romana. E aí um deles olha para ele e diz: mas você, que ousadia desse judeu nos cumprimentar, vai apanhar para poder aprender a ser humilde e não se dirigir a nós sem ser perguntado. E apanha novamente e chega em casa muito debilitado. E quando encontra sua filha Abigail e Jesiel, eles falam: o que aconteceu, pai? E eles contam tudo que realmente sofreu, e ele fica assim constrangido, e é um pouco revoltado, querendo vingança. Jesiel, com a calma e a tranquilidade, com os ensinamentos daquela época já muito consolidados em seu coração, explica: pai, não devemos revidar, nós devemos combater o mal com o bem. E tranquiliza o pai. Passa algum tempo e é colocado um cartaz da cidade dizendo que aqueles que se sentirem prejudicados, convocados pelo questor romano Licínio Minúcio, iriam ter com os romanos, a justiça romana, para requerer aquilo que se sentissem prejudicados. Então o pai diz a Jesiel: vou até a cidade e requerer aquilo que me tomaram. Ele tinha algumas posses e Licínio tinha muitos interesses de terra e estava querendo resgatar com essa armadilha aquelas terras que lhe interessavam. Bastava que manifestasse a vontade. E Jesiel alerta o pai: não vá, porque com pressentimento no coração vão acabar lhe tomando aquilo que você o pouco que ainda nos deixaram. Mas ele, o pai, fica muito assim, tomado de uma questão de honra e vai lá requerer os seus benefícios. Então, ele assim faz. Vai procurar lá no Licínio Minúcio, onde se encontravam a justiça romana, para requerer aquilo que havia sido tomado. E expõe brevemente aquilo que ele precisaria ter. E qual é a surpresa quando o questor romano diz a ele: agora, como ousa vir aqui pedir para retomar seus bens? Esses bens são meus. Vamos tomar tudo que tem. Você tem 3 dias para sair e deixar a sua propriedade e abandoná-la, porque essa propriedade é minha. Então ele sai de lá enfurecido e retorna à sua casa, e ao chegar em casa percebe realmente que Licínio tinha terras produtivas ao lado da dele. E aí, num tomado de fúria, ele pega de um pavio e começa a botar fogo em tudo. Bota fogo nas plantações todinhas, sem se preocupar nas consequências. Ao ver aquele fogo caudalante entrando por mata dentro, consumindo todas as terras, as plantações, Jesiel não sabia do que estava acontecendo, vai ao socorro dessas vítimas e tenta ajudar e apagar o incêndio. Entretanto, os moradores do entorno viram que o pai tinha tacado fogo na terra, tinha sido ele. Então, rapidamente, o Licínio manda uma guarda buscar os 3, para que viessem ao templo romano para serem julgados e condenados, como seriam. E aí assim o faz. O pai é condenado a apedrejamento e é condenado à morte, e realmente isso acontece. Jesiel foi açoitado e recebe como condenação prisão perpétua e vai prestar serviço como escravo numa embarcação que servia aos romanos. Abigail é liberada imediatamente, e Abigail fica com receio de permanecer em Corinto,
aconselhado pela sua avó, vai em direção a Zacarias, a Jerusalém. E Zacarias e Ruth, que tinham acabado de perder um filho, recebem Abigail no seio do seu lar, como filha, e adotam Abigail para que ela possa permanecer com eles em segurança. Porque eles também tinham perdido tudo em Corinto. Então Abigail fica tranquila, né? Porque por uma parte, porque podia sobreviver, mas ficava sempre receosa, pensando no pai que havia morrido e no irmão que estava naquela condição muito ruim. Assim passa o tempo e Gesiel, muito dedicado e sempre solícito às coisas que aconteciam dentro da cadeia, obedecia com uma fé impressionante, com uma dedicação que não parecia que era um preso. Então ele se dedicava. Então o chefe dele, que tomava conta dessa cadeia, botou ele no navio, nessa embarcação, e partiu para uma missão. Num determinado momento, sobe ao barco uma celebridade, uma pessoa muito importante da sociedade romana, mas está atacada por uma pandemia, por um vírus desconhecido, e é acamado dentro do navio. E eles, preocupados em que poderia essa doença se alastrar no navio, chamam o escravo, e o escravo mais comportado, nesse caso, para cuidar, seria o Gesiel. Gesiel passa pano nele, limpa, lava, dá banho nesse cidadão, ajuda-o o tempo todo. E aí passam-se alguns dias e algumas semanas, e essa pessoa melhora, vai melhorando a cada dia pelo esforço e dedicação de Gesiel. Passa o tempo, Gesiel adoece. Ele tinha sido acometido pelo mesmo vírus que o cidadão tinha ocupado aquele navio. Então, eles se reúnem com o capitão do navio e decidem jogar Gesiel ao mar, abandonando-o para que morresse no mar, porque não queriam correr o risco de pegar aquele vírus. Gesiel sofre com muita febre, muitas dores, mas o chefe do navio, que tomava conta dos escravos, intercede por ele e diz, pedindo que tenham compaixão e liberem ele, porque já que vai morrer mesmo, deixa ele seguir a vida dele. O mais pode acontecer, ele debilitado, é morrer em terra. E consegue então a liberdade de Gesiel. Gesiel salta em Jerusalém, é deixado no mato, num terreno largado, abandonado, e é recolhido, logo depois é recolhido por algumas pessoas caridosas que passavam. E naquela época existia uma comunidade, porque nós estamos falando em 34 depois de Cristo, logo depois que o Mestre, poucos anos depois, né, que o Mestre tinha aparecido, o Mestre Jesus na Terra. Então, o que eles fizeram? Quem poderia cuidar daquele pobre maltrapilho, doente, em situação crítica? Levaram ao caminho, à casa do caminho. Eram os apóstolos, capitaneados por Simão Pedro e por Tiago, que desenvolviam um trabalho belíssimo, recolhendo aqueles mais necessitados, ajudando a comunidade local a recolher os leprosos, os doentes e cuidar daquelas pessoas sem assistência nenhuma e sem caridade. Então, Gesiel é acolhido por essa comunidade e é apresentado, e depois, logo de algumas 2 ou 3 semanas, ele se recupera. E ficando bom, tem um diálogo com Simão Pedro, que o apresenta os pergaminhos do Evangelho e diz que Jesus já veio. E que ele só conhecia o Antigo Testamento, mas que agora estava em mãos com uma novidade, era a boa nova do Jesus, do carpinteiro divino, que trazia aquelas boas novas registradas no pergaminho e dava a ele condições de entender muito mais como que ele poderia ajudar como verdadeiro cristão. E assim Gesiel faz, ele estuda aqueles pergaminhos e evolui rapidamente, ao ponto que chega de se transformar numa das pessoas mais importantes, passa a ajudar todos aqueles que precisam. Recebe um novo nome, aconselhado por Simão Pedro, ele recebe o nome de Estevão, para que os romanos não pudessem reconhecê-lo, mesmo distante de Corinto, evitando problemas. E assim, Gesiel, agora Estevão, segue o seu caminho divulgando a boa nova. E é nesse íntere
que a gente dá uma pausa e vai falar sobre Saulo de Tarso. Saulo, que era um judeu, nasceu na Sicília e foi em Tarso, né? Veio até a cidadania romana. E como os pais eram comerciantes bem-sucedidos, ele pôde usufruir de bons estudos e entrar na sociedade romana, aprendendo cada vez mais a lei mosaica. E virou um doutor da lei, a ponto de discursar no Sinédrio e ser importante membro participando daquela situação. Então, Saulo, ele que viveu na atual Turquia naquela época, vira o doutor da lei do Sinédrio. E numa dessas reuniões, ele fica conhecendo na casa de Zacarias e se apaixona por quem? Por Abigail. Abigail era muito linda, contava de 20 anos aproximadamente, e então Saulo de Tarso se apaixona por ela e a quem requer o noivado, através pede a Zacarias e a Ruth autorização para o noivado, e assim é concedido. Então, Saulo começa a se incomodar na sociedade local, porque ele tinha ele persistia e caminhava sempre com a lei de Moisés, que era o Antigo Testamento. Então ele não poderia apoiar de forma nenhuma aqueles que propagassem o Novo Testamento, as ideias do carpinteiro. Era uma ousadia que as pessoas estivessem sendo blasfemando em relação às leis mosaicas e seguindo um carpinteiro que teria aparecido como líder cristão. E assim, Saulo começa a dedicar a sua vida toda a perseguir aqueles que difundiam a ideia do velho carpinteiro. E assim o faz. Como Estevão passou a ter uma importância muito grande na divulgação desse Novo Testamento, das ideias do carpinteiro de Deus, ele então vai ao encontro de Estevão, resolve ir ao encontro de Estevão numa dessas palestras que Estevão fazia. E então chega lá com seus soldados e assiste a palestra de Estevão. Estevão não se abala, fica implacável, impassível, e coloca toda a mensagem do Mestre Divino para que todos conhecessem. E Saulo acha aquilo uma aberração e entra num embate com Estevão, discutindo com ele porque ele seguia aquelas ideias e estava blasfemando contra a lei mosaica. Que provas ele teria? Que curandeirismo era aquele que curava criaturas mal afortunadas? Então, nesse momento, Saulo arma uma estratégia. Teria que tirar Estevão dali e levá-lo até o Sinédrio, onde lá haveria de ser julgado e condenado pela petulância, pela arrogância de ser um divulgador do Novo Testamento contra as leis mosaicas. Por mais e Estevão, com a tranquilidade que tinha, foi, não obstante os avisos, foi até lá, porque ele disse que teria que falar com todos a respeito daquela situação, porque ele não iria renegar o nome de Jesus. E assim o fez. Só que o que acontece no Sinédrio, todos eles estavam preparados, por mais que se justificassem as coisas, e foi julgado por Saulo, Saulo conduziu o julgamento, por mais que ele falasse, por mais que ele conseguisse colocar todos os argumentos possíveis, não foram suficientes, é claro, porque Saulo já tinha preparado a todos. E no julgamento, Estevão saiu dali condenado ao apedrejamento, ou seja, à morte. E assim, marcada a data da morte de Estevão, conduzido por Saulo, Saulo retorna e convida a Abigail para que ela pudesse participar. E na ocasião, ela seria apresentada aos seus familiares e amigos, para então marcar a data do casamento. E assim, Abigail concorda em ir com ele, porque representava o poder naquela época e ela não sabia do que se tratava, mas com pena daquele pobre distrator, que era o Estevão, mas não sabia quem era e foi em frente.
E no dia marcado para que isso acontecesse, Estevão foi amarrado num poste e os seus verdugos começaram a maltratá-lo e a tirar pedras, enfim, e toda aquela cena de sacrifício. Ele começa a sangrar muito, a passar muito mal e a ficar praticamente irrecuperável sua situação, quando Abigail presta atenção no perfil e na pessoa e reconhece de longe que tratava-se de Jezeel. Ela, muito assustada, se aproxima dele, se aproxima de Saulo e pede: tenha compaixão, é meu irmão Jezeel. Saulo diz: não pode ser, mas assim mesmo. Pede para que pudesse ser retirado do tronco e levado a uns aposentos no fundo daquele local. E ao chegar lá, qual a surpresa de Abigail? Ao ver que realmente aquela pessoa era Jezeel, quase morto, implorando por ajuda, mas não havia mais nada a fazer. Restavam alguns instantes de vida. E Abigail fala que Saulo não fez por mal, ele não sabia que era ele, e recebe o perdão de Jezeel. E Jezeel diz a ele: Saulo, fique com a minha irmã, cuide dela, Deus há de te abençoar os propósitos. Assim mesmo, Saulo diz que não pode fazer mais nada por ele, não havia mais nada por fazer, que ele estava praticamente morto. Mas no seu coração fica aquele sentimento de que, mesmo na condição de praticamente morto, mesmo sabendo que o seu algoz estava à sua frente, o sentimento de amor e de carinho e de perdão recebido por Estevão era para ele impressionante. Ele não conseguia entender como uma pessoa sofrendo e morrendo, quase na beira da morte, poderia entregar a ele o seu perdão. Olha a beleza do sentimento de Estevão com os ensinamentos de Jesus. E Abigail, chorando, Saulo diz a ela que não poderia mais ficar com ela e termina o noivado com ela. Ele não poderia ficar com uma pessoa que apoiava os ensinamentos de um carpinteiro que pregava blasfemava contra os ensinamentos de Moisés. Então, Abigail sai dali destroçada e volta para a casa de Zacarias e Ruth. E Saulo segue o seu caminho. Cada vez mais Saulo dedica o seu tempo a perseguir os cristãos, a perseguir aqueles que falavam em nome de Jesus, a evitar que houvesse reuniões públicas, começou a colocar soldados em cada canto, proibindo que ele se manifestasse. E assim, cada um que prosseguia com os ensinamentos, começou a sair de Corinto, Jerusalém, e seguir para outros lugares, fugindo da perseguição de Saulo. E essa história, ela tem um ápice quando Saulo, depois de passados 6 meses, resolve procurar Abigail para retomar o seu noivado. Porque ele percebeu que havia bondade no seu coração, percebeu que Estevão conseguiu perdoá-lo, então por que ele também não poderia perdoar Abigail? E ele então, ao chegar lá, Zacarias fala que ela estava numa condição de quase morte. Depois daquela cena terrível, ela teria adoecido e nunca mais se recuperou. O único ressalvo que Zacarias fez foi que a coisa que fez brilhar o coração de Abigail e dar um sopro de vida foi o conhecimento que ela teve com Ananias. E Saulo pergunta: quem é essa pessoa? Um senhor, um senhor cristão que trouxe a ela os pergaminhos e fez com que ela percebesse e entendesse a beleza dos ensinamentos divinos. E ela se converteu no cristianismo. E ele fala: não é possível, quero ouvir dela. E chega perto dela e é o que ele ouve. E assim ele vê os instantes finais da morte de Abigail. E Saulo, com o coração destroçado, com muito remorso no coração por tudo que tinha acontecido, por pensar que nunca mais veria Abigail, por pensar que o perdão de Saulo feriu seu coração de forma boa. Ele agora estava arrependido, mas não tinha mais o que fazer. O que naquele momento ele conseguia fazer era ter raiva e perseguir aquele que tinha levado o cristianismo, o Novo Testamento, a Boa Nova para Abigail, que era Ananias. Então ele resolve juntar uma guarda e seguir os passos de Ananias. E a informação que ele teve é que Ananias seguiu pela estrada de Damasco. E assim ele fez.
botou o pé na estrada e seguiu atrás de Ananias. Então, naquele calor do deserto, da estrada, melhor dizendo, infernal, onde eles caminhavam até Damasco, acontece aquela cena maravilhosa e que o livro nos conta com grande performance, para que a gente possa entender a grandeza desse momento. Saulo se vê diante de uma luz muito forte. Essa luz era da grandeza divina de um espírito maior de luz, que era Jesus. E ao encontrar com ele na estrada de Damasco, cai do cavalo, cai cego, cego pela luz, pela moral da luz do Mestre Jesus. Aquele espírito perfeito de luz que aparece em sua frente. E aí, Saulo começa a entender a força do carpinteiro divino, quanto ele era grande e quanto ele poderia levar ao coração de todos eles, inclusive ao seu, o perdão, o amor e a caridade. E Saulo ouve do Mestre Jesus a seguinte frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, chorando copiosamente, decide naquele momento se entregar ao Mestre Jesus e diz a ele: Senhor, Senhor, que queres que eu faça? E Jesus diz a ele: Saulo, segue adiante pela estrada e vá até Damasco. Ouça a orientação daquele que eu vou te indicar, que você estará no caminho. E assim, ele se levanta, Saulo se levanta, ajudado por um soldado amigo, que pensa que ele tinha ficado doido. Mas o conduz até uma hospedaria dentro de Damasco. E lá, ele consegue ainda, com os recursos que tinha, se hospedar e aguardar. E na chegada de Ananias a essa pousada, seu coração, impulsionado, pergunta: quem sois? E ele diz: sou Ananias, vim a mando de Jesus te curar. Porque assim o Mestre Jesus entende que você pode enxergar muito mais aqui para frente e fazer diferente. E Ananias assim o faz, o cura, o batiza, e a partir daquele momento, o convertido de Damasco consegue seguir a doutrina maravilhosa, os ensinamentos do Mestre Jesus, se isolando no deserto durante 3 anos, esperando a oportunidade que o Mestre Jesus nos dava. Meus amigos, essa primeira parte a gente conta com muita emoção, porque entende que cada um de nós tem a sua oportunidade. Nós somos convidados pelo Mestre Jesus a cada momento para dar-nos a nossa cota, a nossa contribuição pela lei do progresso. Cada um de nós somos um pouco do Saulo. Cada um de nós temos a nossa oportunidade que o Mestre Jesus nos dá e nos convida a cada instante para que nós possamos segui-lo. Mas aí a gente não consegue ouvi-lo. De qualquer forma, é preciso dizer da grandeza de Paulo, desse espírito amigo de luz que se reconciliou com tudo para poder seguir e pregar o Evangelho de Jesus. É por isso que nós iniciamos essa palestra contando por essa história um pouco longa, mas que nos traz o sentimento assim completo daquilo que Paulo era capaz de fazer. Então ele passa a escrever cartas, porque naquele tempo ele não podia se movimentar. Nem poderia passar um e-mail, nem mandar um zap para ninguém, não é mesmo? Então ele faz essa carta aos Tessalonicenses e fala com muito carinho, usando muitas metáforas. Nesse caso aqui, a metáfora é da luz, do dia e da noite. Do dia é a luz e da noite são as trevas. E ele diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever mais nada, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor, que a luz do Senhor, virá como ladrão à noite, tomando as trevas, eu acrescento. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Ele falando que se nós não tivermos a luz, nós não vamos escapar das trevas. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas, porque nós, acrescento eu, nós já temos o Evangelho a nos guiar.
Portanto, não durmamos como os demais, não, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Nós, porém, que somos do dia, somos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança na salvação. Então, cada um de nós, a mensagem que Paulo nos traz, e naquela época levava aos Tessalonicenses, está tão atual, devemos vestir a couraça, aquela armadura, aquele artefato que protege o nosso, a nossa mente, o nosso campo mental. É essa a mensagem de Paulo. Que nós possamos vestir a couraça da fé e do amor. E usando isso como capacete, o capacete no sentido de proteção, como nós veremos, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir com a mensagem do Mestre Divino. É assim que Paulo coloca a esperança como a defesa dos pensamentos pessimistas. Quanto de nós estamos pessimistas? Quantos de nós não conseguimos dar continuidade e seguir os passos do Evangelho? Ainda somos tímidos, ainda somos desanimados, ainda estamos influenciados por outras questões que deixamos que nos influenciem. Quando diz que nós devemos ter o capacete da esperança, é a proteção para que nós continuemos vibrando no amor, vibrando nas palavras do Mestre Jesus e agindo como verdadeiros cristãos. Essa é a mensagem de Paulo. Mas o que é a esperança? E Emmanuel nos coloca um sentimento que faz com que olhemos para o futuro, considerando-nos portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente. É acreditar que amanhã seremos muito melhores do que somos hoje. É a confiança de que, se seguirmos o Evangelho de Jesus, Ele nos protegerá, Ele nos guiará o caminho, que nós poderemos fazer as ações que o Mestre fez e muito mais, porque nós somos deuses. Nós temos dentro de nós a semente da perfeição, e acreditar nisso nos dá a esperança no futuro. Nós devemos enfrentar as situações passageiras, como esta dessa pandemia que vivemos, na marcha para uma finalidade maior, que é o nosso aprimoramento. Cada um de nós somos missionários. Quando viemos para expiações, vamos aproveitar o momento, não para sofrer calados, mas para aproveitarmos o sofrimento, para que possamos refletir sobre as oportunidades que nós recebemos. Todas aquelas oportunidades, inclusive a vida. Nós devemos ter consciência de que as oportunidades de sofrimento são para nosso melhoramento. E que se sofremos é porque é consequência daquilo que já fizemos ou que ainda precisamos fazer. Cada um de nós recebe uma habilidade, um quantum de potência do bem dentro de nós. Não viemos aqui a passeio. As oportunidades estão aí toda hora aparecendo para nós. Então, Santo Agostinho nos fala que a esperança tem duas filhas. Uma é a ignorância e a outra a coragem. A ignorância nos ensina a mídia nos coloca, aquelas oportunidades infelizes chegam até nós, os históricos ruins ficam aflorando em nossa mente, a gente permite que tenhamos acesso e que a gente sintonize no mal. Então tudo isso contribui para que a gente não aceite a indignação, a gente não pode aceitar as coisas como estão. A gente nasceu para ser feliz, cada um de nós nasceu para ser feliz. Quem disser que veio para sofrer, está enganado. Nós não viemos ao mundo para sofrer. Nós viemos para ser felizes. Entretanto, temos que superar os desafios, muitas vezes, para não nos tornarmos infelizes de pleno empenho. Cada um de nós tem que ter ainda a coragem, como disse Santo Agostinho, para mudar essa situação. Porque nós podemos, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, que o amor, ele vence uma multidão de pecados. Então, se vemos com muitos pecados,
se trazemos com gente ainda muito sofrimento, nós temos que virar o jogo, não é mesmo? Ter coragem para combater esse mal, ter coragem para mudar. Mudar como? Mudar a nossa postura, o nosso pensamento, sermos otimistas diante da vida. É assim que Emmanuel, nessa lição de Fonte Viva, continua a nos dizer que se nós permanecermos assim na inoperância, raios anestesiantes serão desfechados sobre o ânimo daquele aprendiz. Esse aprendiz somos nós, o aprendiz do Evangelho, o aprendiz de Jesus. Nós ainda somos aprendizes, somos crianças espirituais. Nós temos a eternidade para evoluir, mas Emmanuel nos chama a atenção que o Evangelho Salvador tem forças contrárias. Ele não quer que a gente combata o bom combate. Quer influenciar para que a gente tenha o desânimo. Contribuir para a obra divina, vão nos fazer melhores cristãos a cada dia. E é isso que nós estamos destinados. Vamos vestir esse capacete da esperança, trabalhar do bem. A questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos amigos espirituais: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, em geral, são eles que vos dirigem. Então, eles estão a toda volta a pulular o nosso pensamento. E se nós permitirmos nos ligarmos a esses pensamentos infelizes, nós também seremos outros sofredores. Vamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. André Luiz faz um trabalho belíssimo dizendo para nós que o pensamento é, sem dúvida, a força criadora da alma. É a continuação de nós mesmos, porque o ser pensante, o ser inteligente é aquele que raciocina, que pensa, que elabora o raciocínio, que dá o comando para a vida. Através deles, do pensamento, atuamos no meio que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão da nossa influência, para o bem ou para o mal. Que padrão nós estamos executando no momento? Que padrão nós somos capazes de reproduzir neste momento? Será que é o padrão vibratório do verdadeiro cristão, do homem de bem, como diz no Evangelho? Será que é o padrão daqueles que já entregaram todos os pontos, que estão pessimistas, estão se acoplando espiritualmente com espíritos que querem ver a derrocada da humanidade, que querem ver a derrocada do planeta, que querem ver literalmente o circo pegar fogo? Será que cada um de nós está preparado nesse movimento que temos que fazer em direção ao Evangelho de Jesus? E através do pensamento nós temos que monitorá-lo para que nós possamos vencer a cada dia esses obstáculos que a nós toda hora aparecem. No livro, Jesus, no livro de Mateus, capítulo 6, disse assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Olha só o ensinamento de Jesus. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Vigiemos, meu irmão, a nossa luz, porque Jesus nos convida no seu Evangelho, dizendo que vós sois deuses. Nós temos dentro de nós, a nossa luz. E ele diz: deixai brilhar a vossa luz. Cada um de nós precisa deixar brilhar a vossa luz, tirando de dentro de nós o melhor que nós temos, contribuindo para o crescimento, o progresso do planeta. O poder do pensamento positivo ou negativo pode guiar as nossas emoções, nossas ações em todo o tempo. Mas, muito além disso, pode afetar a nossa saúde, a qualidade de vida, tanto na matéria quanto no mundo espiritual. É assim que, ouvindo as palestras de Divaldo, a gente consegue entender
quando ele fala que esse vírus que está aí do coronavírus, ele se acopla pelo pensamento, pelo magnetismo do pensamento, bom ou ruim, porque assim estamos trabalhando contra nós mesmos. Se nós nos acoplarmos em sentimentos ruins, estamos facilitando a entrada a conexão com esse vírus. Por quê? Porque ele se acopla que ele tem a menor capacidade de reação. Nós perdemos imunidade. Nós sabemos disso. Que cada um de nós se liga através de energia, do magnetismo, da vida, se liga àquelas coisas que são ruins ou boas. Cabe a nós escolhermos pela sintonia dos nossos pensamentos onde estaremos trilhando. Então cada um de nós precisa se movimentar e entender que as criações fluídicas do pensamento, pensei, já está na nuvem, como diz. Pensei, já foi para a nuvem. O fluido cósmico universal já está plasmando esse pensamento. E essa transformação do fluido se transforma no meio que precisamos para poder atingir os nossos objetivos. E se esses objetivos forem de má qualidade, através da nossa ação, nós vamos atingi-los. E ninguém quer atingir esses objetivos ruins, porque pela lei de causa e efeito, seremos chamados novamente para ressarcir a lei. Se fizermos um mal para alguém, vamos receber da mesma forma, no ressarcimento da lei de causa e efeito, uma oportunidade para que isso possa ser ressarcido. E nós não queremos perder mais tempo. Não é mesmo, meus irmãos? Pensamento junta com a vontade e faz criações fluídicas. E não dá mais tempo de deletar esse arquivo. Ah, não quero fazer mais. Colocou na rede, ele já está acontecendo. Nós precisamos ter consciência que nós precisamos melhorar a qualidade do nosso padrão mental e dos nossos pensamentos. Então, Paulo nos chama a atenção que o capacete é a defesa da cabeça. Ele podia ter falado do corpo inteiro, como uma armadura inteira, mas ele se fixou na defesa da cabeça. Por quê? Porque lá o cérebro é a sede do pensamento. Em que a vida situa a sede essa manifestação do pensamento, né? Ela ocorre nessa região. E Paulo não queria usar outro tipo de vestidura que se designasse para passeio, para algum tipo de outra proteção. Ele queria que tivéssemos com essa simbologia a proteção do sentimento, que muitas vezes está sujeito a um ataque de cólera, o raciocínio pensando no mal, o assédio do desânimo, tudo isso que nós falamos. Então nós estamos numa luta do mal, do bem contra o mal. Nós não podemos esmorecer nessa guerra. Devemos lutar o bom combate. É imprescindível que nós tenhamos sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem dentro de nós. Mesmo quando o mal está criando raízes. Como a gente faz para superar isso? É a esperança fortalecendo, como fortalece um pequeno lavrador que semeia o solo e espera que aquelas sementes germinem e produzam um cêntuplo, como diz Jesus, e possam produzir frutos do nosso pensamento bom e não frutos do pensamento ruim. Que cada um trabalhe, como diz Emmanuel aqui, como um floricultor, que conta com as revelações de perfume e beleza do jardim, cheio de quando os ramos ainda estão nus, ou seja, elas vão vencer aquela terra, vão receber a luz, vão receber a água e se transformar numa linda flor, e vão florescer e depois dar frutos. É assim que nós devemos fazer com o nosso pensamento. Então não há tempo, irmãos, para que a gente consiga, continue colocando a nossa inoperância, a nossa atitude inoperante. Ou seja, os cristãos não podem ser inoperantes. Não dá mais tempo para que nós sejamos inoperantes. Nós temos que ir à luta, mas lutar o bom combate, como diz Paulo. E o capacete é essa indumentária, que significa luta, esforço e defensiva. A gente se defende de algumas coisas que afetam a nossa cabeça e isso nos dá lucidez para que a gente possa continuar perseguindo e trabalhar no bem. E o discípulo de Jesus
ainda tem um combatente, exemplo de um combatente efetivo contra o mal, que é o Mestre Jesus. Jesus, que é o Espírito de luz, não teve repouso e continua trabalhando e trabalha por nós. Ele está no leme desse planeta, dirigindo este planeta, e não sabe o que é repouso. Jesus nos fala que o meu Pai trabalha, meu Pai ainda trabalha. Então cada um de nós precisa retomar urgentemente o trabalho ativo e edificante no bem, para que a gente possa contribuir, como eu falei, na criação do bem e no progresso do planeta e da humanidade. Deixo uma mensagem que é importante, que a gente queira o bem, plante o bem, que o resto vem. Resguardemos o nosso pensamento com o capacete da esperança, sendo fiéis e prossigamos na vitória suprema do bem. Meus amigos, nesses tempos difíceis de pandemia e isolamento social, possamos refletir sobre a oportunidade que estamos tendo, pela bondade divina, de ficarmos em casa, aproveitando, quem puder, aproveitando para estar na intimidade do nosso lar, convivendo com a nossa família, com os espíritos que estão à nossa volta, são o nosso próximo mais próximo. Refletir sobre o que podemos fazer pela nossa reforma íntima. Paulo, doutor da lei, como eu falei, perseguiu os cristãos. Sofreu muito até entender a importância de Jesus para a humanidade e a missão que o cristianismo já traçou para ele e para a humanidade. Ele participou de 3 epístolas no Novo Testamento. Trabalhou incansavelmente para levar a palavra de Jesus. Então, assim como Saulo, como Paulo na época Saulo, não sai da sua mente a calma e a doçura de Abigail, que o ajudou a entender a mansuetude e a doçura da mensagem do Evangelho. E também a fé e o futuro de Ezequiel, de Estevão, mesmo no momento de sua morte. Então, cada um de nós teremos que encontrar na nossa estrada de Damasco a oportunidade do encontro com Jesus. Então, cada um pode agora praticar, assim como Paulo, né, nesse confinamento, refletir sobre a mudança. Paulo mudou porque ele entendeu a mensagem do Mestre Jesus, daquele carpinteiro que ele tanto se humilhava de ser mudado por um carpinteiro simples, e é na simplicidade que nós podemos fazer na nossa mudança íntima. Não podemos sair dessa crise sem nos modificarmos, principalmente porque nós estamos vivendo um momento de mudança de planeta. Os tempos agora são de mudança de um planeta saindo do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, é minha mensagem de hoje, trazida através de Paulo, que cada um de nós possa atingir esse nível de consciência, levando aos corações de cada pessoa que está ao nosso redor tudo aquilo que pudermos fazer em benefício dos nossos irmãos que sofrem, de nós mesmos, da nossa reforma íntima, buscando trabalhar no bem incansavelmente. E é assim, meus irmãos, que nós vamos nos despedir, deixando uma mensagem final, para que a gente possa preservar o nosso pensamento nas palavras de Emmanuel: vigiai e orar. Examina os teus desejos, vigia os seus próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Que o Senhor, Mestre Jesus, possa nos abençoar, nos amparando os bons propósitos, para que nós sejamos dignos de seguir o Teu Evangelho, pelo exemplo da sua simplicidade, do Teu amor, do Teu carinho, de tudo que o Senhor fez por nós, que nós possamos segui-lo com humildade, com amor no coração. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade e que nós possamos nos encontrar em breve em mais outras oportunidades que houverem. Obrigado, um abraço a todos. Fiquem com Deus. E aí? Não.